por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, pelo sangue derramado diante daquela cruz, aleluia, pelo Espírito Consolador, amigo e fiel das nossas vidas. Nós estamos aqui porque somos apaixonados por Jesus, somos filhos, somos servos, estamos em busca de algo diferente, que não é aqui a nossa morada, mas a nossa morada é eterna com o Senhor, é o céu, e nós estamos gratos a Ele por esta noite, aleluia. É a família no altar de Deus, aonde Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem dado tantos livramentos que você nem mesmo tem visto, porque Deus é fiel na vida daquele que verdadeiramente confia e crê na palavra. Quem crê na palavra, quem crê em Deus, quem crê no Senhor, aleluia, e com certeza uma vez mais Deus irá falar com o teu povo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Glória. A igreja, abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe, aleluia, no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. No seu capítulo 25, nós iremos ler a partir aqui do verso 1, fazendo então a leitura desta palavra em nome de Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. É o primeiro livro do Novo Testamento. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Não teve nenhuma misericórdia, então vamos à leitura desta palavra no nome de Jesus. O título diz: a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o esposo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Amém? Vamos aqui apresentar, até aqui a leitura desta palavra. Vamos apresentar para o Senhor, porque aqui a palavra é de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós aqui apresentamos diante do Senhor, meu Deus querido e amado Pai, a Tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor possa, de maneira e de forma tremenda e sobrenatural, falar, meu Deus, aqui com as nossas vidas. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, que deixaram as suas casas e lares para vir aqui ouvir a Tua voz. Alimenta, Deus, o Teu povo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir, para obedecer. E pela misericórdia, meu Deus, eu me coloco nas Tuas mãos como, meu Deus, uma pequena ferramenta, muito pequena, mas que o Senhor possa usar da maneira como Tu quiseres, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode nos assentar, glorificando e exaltando a Deus. Que você possa dobrar toda a sua atenção para o altar de Deus neste momento da palavra, sem muito andar e proibido de conversar, porque agora você tem que dar o seu ouvido para o Senhor. Amém? Irmãos, estamos aqui diante da palavra de Deus, no qual aqui nós fizemos a leitura. Primeiramente, nós vimos aqui sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Podemos entender aqui através então desta palavra
que este mesmo Mateus, que então escreve este livro, outrora era um homem no qual o Senhor Jesus encontrou no caminho, e o nome dele, na realidade, era denominado como Levi, ou publicano. E Jesus, então, numa certa vez, passando por uma localidade, se depara então com a vida deste homem chamado Levi. A Bíblia diz que ele se encontrava em uma coletoria, porque ele era cobrador de impostos. E naquela época, a pessoa que trabalhava nesta área, principalmente tratando-se de publicano, publicano vem do traduzir público, cobrança de imposto, mesmo esse homem, denominado um homem judeu, mas ele trabalhava para o Império Romano e era um homem muito criticado, porque muitos ali tratavam ele como corrupto, porque castigavam um pouco então a humanidade na cobrança dos impostos. Mas a Bíblia diz, e a palavra do Senhor nos afirma, que nesta certa vez Jesus depara com este homem, olha para ele e diz: segue-me. E sem olhar para canto nenhum, nem para a direita e nem para a esquerda, a palavra de Deus fala que aquele homem se volta para Jesus e começa a seguir, deixando tudo para trás. O que nós vamos entender dentro desta palavra é que quando a pessoa tem uma decisão dentro de si própria de que verdadeiramente quer servir a Deus, nada proíbe dela de caminhar com Jesus. Nós olhamos dentro desta palavra e vimos que Jesus olha para este homem, um homem que pela palavra era um homem bem conceituado, um homem bem sucedido, mas mesmo assim ele olhou para Jesus e disse: ele me chama para seguir, ele me chama para servir, e então eu vou seguir Jesus. Abandonou tudo para trás e foi caminhar com Cristo. E nós podemos ver hoje e podemos anunciar aqui o Evangelho de Mateus, porque este homem tinha o nome de Levi, mas após a sua conversão foi-lhe dado o nome de Mateus, presente de Deus. Para você entender, quando nós entregamos a vida a Cristo, nós vamos entender que com tudo que nós passamos, por todas as perseguições, problemas, situações difíceis, mas o Senhor, aleluia, Ele nunca vai nos abandonar. Deus está no deserto, Deus está dentro do problema, Deus está dentro da situação. Você tem que crer, você tem que acreditar. Não é o problema, aleluia, que vai te afastar da presença de Deus, mas o problema vai te levar para a presença do Senhor, aleluia. E este homem, após ele seguir Jesus, quando o Senhor chama, a Bíblia fala dentro do livro do capítulo de Lucas, capítulo 5, 27, que Levi, ele prepara um banquete para Jesus e para os seus. Ele prepara um banquete em sua casa, e ali ele convida todos os publicanos para fazer parte desta mesa. Ele convida os publicanos e diz: olha, eu vi Jesus, ele me convidou para ir com ele, estou indo. E Jesus estava junto naquele banquete, porque Levi falou: olha, eu vou seguir, vou caminhar com o Senhor. E ali os publicanos estavam assentados, mas também junto com os publicanos tinha fariseu, tinha escriba. E a palavra de Deus, ela traduz para as nossas vidas que aqueles fariseus, aqueles escribas, começaram a indagar os discípulos de Jesus e dizer: como é que um homem desse senta na mesa do pecador para comer? Olha só a situação deste Levi, cobrador de impostos, trabalha para o Império Romano, ele castiga o povo, castigava o povo, porque quando encontrou Jesus disse: eu vou mudar de vida. Quando encontra com Jesus tem que mudar de vida. Quando encontra com Cristo tem que mudar de caráter. Quando encontra com Jesus, a vida não deve ser mais a mesma, mas tem que ter mudança. Aleluia! E eles começam a indagar os discípulos de Jesus, e Jesus estava lá dentro daquela mesa sentado.
Mas como o Senhor, aleluia, Ele conhece todas as coisas que acontecem, seja no oculto, no profundo e no escondido. Ele não esperou os discípulos responder nada para aqueles homens. Simplesmente Ele olha para aqueles homens e disse o seguinte: não precisa de médicos sãos, mas sim os doentes. Aleluia, você está entendendo? Não precisa de médicos que estão sim curados, mas sim aqueles que estão feridos para ser sarado. O que Ele diz: vinde a mim, não fique da maneira que estás, mas que quando você vem para Cristo, da mesma maneira que você se encontra, mas depois Deus trabalha na sua vida e transforma ela para a glória de Deus. Jesus olha para ele e diz: não precisa de médico são, mas os doentes. E Jesus disse: eu não vim chamar o justo, mas eu estou aqui para chamar o pecador ao arrependimento. Jesus chama o pecador para se arrepender, para se converter de verdade, para caminhar com Jesus de verdade, para ter uma vida de santidade, uma vida de obediência. Deus não te chamou e colocou dentro deste lugar para você ter a mesma vida que você levava lá fora. Deus te trouxe de lá e separou, colocou aqui dentro para você viver uma vida diferenciada, de testemunho, de transformação, aonde pessoas possam olhar para a tua vida e dizer: eu quero que Deus também transforme a minha vida, como transformou a vida deste homem, desta mulher. Você tem que transparecer, não aqui dentro que você é fiel, mas você tem que transparecer lá fora, porque lá fora que você tem que dar o testemunho, onde as pessoas verdadeiramente olham para a tua vida. E Jesus estava ali explicando para aquele povo: eu vim para salvar, aleluia, aquele que é pecador, porque o justo já está vivendo com a sua justiça. O justo já está caminhando, aleluia, com a presença de Deus. É para isso que o Senhor te chamou, te convocou e trouxe, colocou na presença dEle, para ter fidelidade. Muitos às vezes indagam o Senhor porque disso, porque daquilo, e não tem nem direito de indagar, porque como já foi feita a oração, muitos estão vivendo no escuro e querendo cobrar a careza de Deus diante daquilo que não tem direito, porque nem tem buscado a presença de Deus. E eu entro então dentro da palavra, no qual aqui nós fizemos a leitura. A Bíblia diz aqui claramente que o reino de Deus, ele é comparado a 10 virgens. O reino de Deus é comparado a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Nós vamos entender dentro desta palavra, e por intermédio de uma palavra no qual o Senhor aqui prega, o qual o Senhor aqui fala por parábola. Jesus falava muito por parábola, e ainda Jesus fala por parábola, mas só tem o discernimento da palavra de Deus por parábola de Jesus, aquele que tem vida íntima com Deus. É impossível a pessoa não buscar, não adorar, não servir e não se consagrar e ter a revelação divina do Deus vivo sobre a parábola que Deus dá. É por isso que muitos às vezes falam: eu tive um sonho, Deus falou assim, falou desse jeito, mas não estou entendendo nada. O que eu creio, acredita que está faltando então um discernimento da parte de Deus. Está faltando algo, aleluia, para a sua vida, para que você venha entender o que Deus está falando por intermédio da parábola. E aqui Jesus, ele está dentro de um sermão profético. Esta palavra que é uma parábola das 10 virgens, Jesus está falando sobre o intermédio de um sermão profético, alertando então a igreja de que maneira que verdadeiramente Ele quer que a igreja esteja.
Você vai ver aqui que tem quantas virgens? 10. Mas a palavra de Deus fala que as 10 saíram ao encontro do noivo. Mas também a palavra fala que 5 era louco e 5 era prudente. Nós vamos tirar a base dentro da igreja. Existe então dentro da igreja do Deus vivo 2 tipos de pessoas: aquele que verdadeiramente busca, mas aquele que não está buscando a Deus em nada. E você vai ver por intermédio desta palavra que Deus está requerendo do seu povo uma busca maior. Porque eu estava aqui bem prestando atenção na palavra, e eu falava com Deus, Deus deu a palavra, e eu ficava com temor, a barriga estava até doendo. Senhor, mas como assim esta palavra? E Deus começou a falar aqui de gente apagada. Eu falei, eita, estou entendendo. Aqui Deus estava falando na oração de pessoas dentro do escuro e querendo servir a Deus, achando que está tudo certo. Não está certo. Deus está alertando a igreja: começa a buscar, aleluia, começa a orar. Se você tinha o hábito de orar e não está orando, começa a orar, começa a buscar, começa a ter intimidade, relacionamento com Deus, porque Ele está dizendo, aleluia, anda, é tempo de apressar, é tempo de buscar, é tempo de adorar a Deus. E a palavra que diz a mim e a você: aquelas mulheres loucas, elas tomaram as lâmpadas, mas não levou azeite, não se importou. E o que nós vamos entender dentro dessa palavra aqui é aquele crente que vem às vezes para dentro da igreja, ele vem na igreja, ele cultua na igreja, mas ele vem só com a lâmpada e ele não tem azeite, ela está apagada, já não tem brilho. E Jesus te chamou, aleluia, nesta fé, para você ser sal da terra e luz do mundo. Você tem que brilhar onde você passa. E como é que você vai brilhar e demonstrar que você tem Cristo na tua vida, se você não ora, se você não busca, e se você não tem o temor verdadeiro diante do Senhor, dando mau testemunho lá fora, fazendo aquilo que não agrada o Senhor, aonde pessoas olham para a tua vida e dizem: será isso aí? Diz que é crente, diz que serve a Deus, diz que vai lá na igreja daquela mulher, a bispa, porque é bem assim que falam, e diz que é crente, mas olha o testemunho. Então Deus está dizendo: é bom você aprumar o testemunho, é bom você começar a colocar azeite nessa lâmpada, é bom você acender isso aí, porque ainda está em tempo. Ainda é tempo de buscar, ainda está em tempo de você adorar, ainda está em tempo de você consertar a sua vida, ainda está em tempo de você buscar verdadeiramente a face daquele que te chamou. De repente você está aqui dizendo: o que eu vim fazer hoje nesta igreja? Eu vim buscar por uma coisa, mas o que Deus tem nesta noite para a igreja, aleluia, é que você renuncia, é que você começa a buscar, é que você começa a adorar, e que você começa a encher a tua lâmpada do azeite. A Bíblia fala que as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite de reserva, aleluia. Além da lâmpada, levaram azeite de reserva, porque ela estava o quê? Compromissada com o reino, estava compromissada com a presença, estava preocupado, aleluia, com o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Quem que eram as 10 virgens? Simboliza, representa o povo de Deus aguardando por Ele. E trazendo para uma tradução e para uma situação a palavra de Deus. Como é que a noiva vai de qualquer jeito encontrar o noivo? Você já viu no casamento? Eu acredito que todos aqui já foram em casamento, sim ou não? E aqui a palavra de Deus fala que, tardando o noivo, aquelas mulheres adormeceram, dormiram, porque elas acharam que estava demorando muito. E se você já foi no casamento, você já viu a noiva vir até o noivo de qualquer jeito? Ela não se prepara, não se produz, fica toda lá bonita, toda arrumada, e se coloca diante do noivo e se apresenta de uma maneira no qual o noivo vai se agraciar com a noiva.
E aí você acha mesmo que Jesus vai buscar uma noiva corrompida, desordenada, de qualquer jeito, com lâmpada apagada, faltando azeite, faltando tudo? Conhece a palavra, conhece a verdade, escuta todo dia, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas entra no ouvido, sai no outro. Vou demorar mais um pouco para me preparar, talvez daqui um mês, 2 meses, você nem sabe o dia de amanhã, nem daqui a pouco vai saber. A pregação do Evangelho sobre Jesus Cristo, o qual a palavra diz que Jesus está voltando. Aqui dentro da palavra, a Bíblia diz que o noivo, ele tarda, e aquelas mulheres adormecem. Mas uma coisa é o noivo tardar, o noivo está demorando, como muitos acham, mas você dormir cheio de azeite da presença e da glória de Deus, do que você achar que o noivo está tardando e você está vivendo uma vida dissoluta de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem a presença de Deus. A Bíblia fala que quando o noivo atrasa, elas adormecem. E a Bíblia diz que elas dormem. E no momento que elas ali estão dormindo, do nada, de repente, se escuta um grito, se escuta um clamor dizendo: eis que o noivo está chegando. Eis que o noivo está vindo. A palavra de Deus diz que todas aquelas mulheres se colocaram de pé rapidamente e diz: ele está vindo. Mas as mulheres, aquelas 5 mulheres loucas, que a Bíblia que diz isso, não sou eu, você pode ler na sua casa, chama elas de dada como loucas. Não tinha azeite nas suas lâmpadas. Elas se levantam e olham para as prudentes e diz assim: eu acho bom vocês repartir este azeite com a gente. Eu acho bom vocês dar um pouco do azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. As prudentes estavam ligadas no Espírito, disse: olha, eu acho bom vocês sair por aí e comprar de alguém, para que não falte nem para nós e nem para vocês. As prudentes estavam ligadas, diz: como é que eu vou dar o azeite? É aquela situação, tem muita gente esgotando o azeite de quem está buscando, não busca nada e fica esgotando o azeite, está igual um morcego chupando o azeite. E o que Deus está dizendo dentro da palavra: eu acho bom você começar a buscar o seu próprio azeite, eu acho bom você começar a orar, a buscar a sua presença, para que Ele possa encher então a sua lâmpada, para que ela possa então voltar a acender, para que o Senhor possa então te ver, porque uma coisa está declarado, que Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar a sua noiva, o noivo vem vindo aí, ele vai aparecer, e ele não quer te encontrar de qualquer jeito. Mas eu estou dentro da igreja, não tem problema, essas aqui também estavam cultuando dentro da mesma igreja, só que ficaram 5 para fora, 5 ficou para dentro. O que Deus está dizendo: olha, te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Te prepara. Às vezes muitos se deparam na situação de dizer: não, vou buscar para quê? Tem gente lá de frente à obra buscando, indo para o monte, com um monte de azeite derramando. As prudentes também estavam cheias de azeite, vinha até de sobra. Mas no momento do Senhor não tem como dividir azeite, não tem como te liberar nada. Como é que você vai servir a Deus na escuridão? Como é que você vai servir a Deus com a sua lâmpada apagada? Se a própria palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E como é que você vai ficar diante de uma situação no qual você tem fé, mas não busca azeite para a sua vida? E o que é buscar azeite? É ter compromisso de oração diante da presença de Deus. As prudentes olharam para elas e disseram: olha, não tem como. Vai diante daqueles que vendem e lá vocês vão comprar. E elas se levantaram e saíram muito rapidamente atrás de buscar o azeite.
O que nós podemos contemplar e ver e assistir dentro do que a palavra de Deus está dizendo. Não adianta você deixar para a última hora a tua vida em buscar a Deus. O tempo é hoje, o tempo é agora. Deus está alertando o povo de Deus. Deus está alertando a igreja. É tempo de buscar. Dobra os teus joelhos aonde? Na tua casa. Dobra os teus joelhos aonde? Aqui na igreja, 11 horas. Dobra os teus joelhos aonde? No monte, para quem está em liberdade para entrar no monte, dentro do teu quarto, tranca a tua porta, dobra os teus joelhos, fala com o Senhor, busca azeite do céu para a tua vida, porque de repente a sua lâmpada já está apagada e você nem está percebendo, de repente já não tem nem mais azeite para ser reposto na sua lâmpada e você não está percebendo, e Deus está dizendo dentro do templo, dentro da igreja, tem dois tipos, aleluia, de povo: o povo que busca e adora, mas o povo que está aguardando, está com a sua lâmpada apagada, já não dobra mais o joelho, já não fala com Deus nem 5 minutos e quer de Deus alguma coisa, e ainda olha para Deus e requer de Deus alguma coisa, e ainda cobra da liderança: eu quero resposta de alguma coisa, mas está com a lâmpada apagada, está sem azeite, está sem brilho. Não tem como cobrar de Deus aquilo que você não tem direito de cobrar. Porque quando você busca, quando você adora, quando verdadeiramente você tem compromisso, porque com Deus é assim, tem que ter compromisso. Nós não viemos para a igreja somente por vir, somente por sentar numa cadeira dessa, mas nós estamos dentro da igreja para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra do Senhor, para colocar a nossa vida em retidão. Ninguém aqui é 100% correto, estamos todos aqui cheios de falha, de defeito, mas uma coisa sim, você tem que ter a tua vida resolvida diante do altar de Deus. A Bíblia diz que aquelas mulheres saíram e foram. E quando elas saíram de dentro da casa, a palavra do Senhor diz que o noivo chegou. E ali o noivo pegou aquelas prudentes e entraram para dentro, fecharam-se dentro da boda do cordeiro. E a Bíblia diz que ali se fecha a porta. Este que é o problema, o momento que fecha a porta. Porque até então a porta está aberta, a palavra ainda está sendo pregada, o Espírito de Deus ainda paira sobre a terra, o Espírito de Deus ainda nos abraça, o Espírito de Deus ainda nos visita, mas chegará um tempo que não haverá, chegará um tempo que muitos vão correr atrás da palavra e não tem mais palavra a ser pregada, vão correr atrás de uma igreja e não tem mais igreja aberta. A oportunidade sua é hoje. Deus está falando hoje, e Ele quer hoje, não é amanhã, não é depois. Deus está dizendo: volta a me buscar. Tenho saudade da tua oração, tenho saudade da tua dedicação, da tua consagração, da intimidade com a palavra, com a minha presença. Aleluia. Deus está dizendo: volte logo, porque eu não quero te pegar com a lâmpada apagada, eu não quero te deixar para fora, eu não quero fechar a porta e deixar você para fora. Aleluia! A Bíblia diz que então o Senhor chega, o noivo chega, porque o noivo aqui simboliza Cristo, e Ele próprio falando dentro desta palavra. E quando então Ele entra e fecha a porta, chega então as 5 virgens loucas. A Bíblia fala de louca, fala de inércia, fala de inconsequente, fala de tantas coisas. Falta de vigilância, imprudente. A Bíblia chama de tantas coisas. As loucas. A louca simboliza aqueles que não querem nada com Deus. As loucas representam aqueles que acham que levar a sua vidinha da maneira que está levando vai dar tudo certo. Eu estou no adultério, Deus está me prosperando. Eu não estou nem aí, eu olho para a mulher de A, de B, eu até quero ela, não estou nem aí.
aqui, Deus está prosperando a minha vida. Olha como Deus está me enriquecendo. Sinal de bênção, sinal de riqueza, sinal de prosperidade, não é sinal de salvação para a tua vida. Eu fico com medo quando a pessoa está tudo desordenada e recebendo bênção. Me dá medo. Olha lá, vocês, para que tudo isso? Vai lá. Vou usar aqui porque é a bispa, né? Sobe todo dia um monte, para que isso? Olha lá, de novo. Para que isso? Eu nem lá subo, olha só. Olha só aqui, a prosperidade. Eu costumo, já falei muito com alguns irmãos, eu costumo dizer, eu tenho medo disso, porque quando Jesus também estava no deserto, quando ele foi levado lá para ser tentado, 40 dias e 40 noites, depois então ele é tentado pelo diabo, e ali o diabo vem, começa a querer que ele transforme a pedra em pão, e Jesus, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, vem aqui, vou te levar no alto monte, lá de longe, eu quero te mostrar algumas coisas. Olha, se você pular daqui, se precipitar para baixo, olha, eu vou dizer, Deus dará ordem de seus anjos, vai te socorrer, sei, mas somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Não, olha aqui, tudo foi entregue nas minhas mãos, tudo foi entregue para mim, lá do alto. Lá do alto ele dizendo e falando, olha quanta riqueza, o mundo foi entregue para mim, se me adorar, tudo isso eu entrego para você. Então eu tenho um pouco de medo, das vezes a pessoa servir a Deus relaxadamente, sem nada, não busca, não ora, não jejua, vive no pecado, no erro, vive fazendo tudo que é de errado e está dizendo, estou prosperando, Deus está abençoando, aí eu fico com medo. Porque não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que para conseguir algo com Deus tem que ter temor, tremor e obediência aos mandamentos, estatutos e a palavra de Deus. É bênção. Se não fizer dessa vez, é maldito. Não sou eu que digo, a palavra está escrito no livro do Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer os teus mandamentos, estatutos e ouvir a voz de Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia! Mas se não for assim, bendito será você na entrada e na saída se você obedecer. Mas se você não fizer conforme Deus fala na palavra, maldito serás. Grande Deus, aleluia! Não sou eu que digo, mas a palavra de Deus que nos afirma. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Todos aqui é servo de Deus. Mas o que Deus manda na palavra nós temos que obedecer. Aí chega lá as mulheres lá, as loucas. Começa a bater na porta desesperadamente. A porta está trancada, Senhor, Senhor, abre essa porta. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Que diante de nós Deus colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. O Senhor fechou a porta, largou para fora. E aquelas mulheres clamavam desesperada: deixa que nós venhamos entrar. E o Senhor então responde lá de dentro. Olha que palavra dura e dolorida e doída: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha que duro. Ela achava que servia Jesus. Dentro da igreja existe pessoa cega, com escama nos olhos, achando que a maneira que está vivendo com Deus está certa, e Deus está dizendo: policia a tua vida, reavê aí a tua vida, que tem coisa errada para corrigir. Como que você percebe que a sua lâmpada está apagada? Já não acredita em mais nada, prega a palavra, sai murmurando. Eu acredito que até depois de você ouvir uma palavra dessa, tem alguém que ainda sai aí para fora. Ah, mas será que foi Deus? Não, aqui quem está falando é Deus, sim, é o Senhor, porque a palavra não é minha. E todas as vezes que nós anunciamos a palavra, é direcionada pelo Deus de Israel, porque o temor e o
nós sim, porque nós ficamos o dia todo, sabe de que jeito? Preocupado com a palavra, dói o estômago, dói a perna, dá bambeza, chega no altar, pede misericórdia, fala, porque a palavra tem peso, aleluia. Então você tem que tomar muito cuidado quando sai aí para fora falando alguma coisa da palavra. Ela não é minha, o dono dela cuida dela. Não é minha, é do Senhor, aleluia. É aquele que está com a lâmpada apagada, querendo contaminar aquela que está acesa, mas aquela que está acesa você não contamina, sabe por quê? Está cheio de azeite, está transbordando. Ah, eu vou contaminar. Contamina os fracos que estão com as lâmpadas apagadas. Ó, irmão, eu vou te falar para você uma coisa. O apóstolo Paulo diz que quando somos fracos, somos fortes. Mas quando somos fortes, somos fracos, porque toda a força vem de Deus. Mas não toma para a tua vida esta palavra de fraqueza, não. Se você está sentindo que a tua lâmpada está apagada ou apagando, já vai logo para o joelho e dizer: Senhor, eu ouvi a palavra, eu quero azeite na minha lâmpada, aleluia, eu quero azeite na minha vida, eu quero o Espírito. Sabe o que simboliza o azeite aqui? O Espírito Santo do Senhor. Eu quero azeite para a minha vida. Eu quero a presença de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Quando você tem o Senhor na tua vida, quando você tem a presença do Senhor na tua vida, não precisa de mais nada. Sabe por quê? Porque a presença de Deus te satisfaz. E tem uma coisa: se você busca pela presença, se você busca pelo azeite, se você busca ser cheio do Espírito de Deus, com certeza Deus vela pela palavra para cumprir. Com certeza Deus, Ele vela pela palavra para cumprir na tua vida. Quando Ele diz aqui, Mateus mesmo, aleluia, aquele que era o Levi, aquele que era coletor de impostos, se converteu de verdade, tão de verdade que tem o nome dele, Mateus, um livro escrito por ele. E é dessa maneira que você tem que ser diante de Deus. Uma transformação tem que ser real e verdadeira sobre a tua vida. Uma transformação de Deus tem que ser de forma gloriosa na tua vida, porque o que nós aprendemos com esta palavra é que Deus realmente não leva de qualquer maneira para fazer morada com Ele. A Bíblia aqui diz que aquelas mulheres ficaram de fora, mas as prudentes entraram para as bodas do Cordeiro. Sabe quando Jesus ele olha e diz: vinde, benditos de meu Pai, a borda do Cordeiro, tomai posse do reino, tomai posse da nova Jerusalém, que desde a fundação do mundo criada e preparada para os escolhidos, porque quem vai ajuntar as nações, os reinos, é o Senhor, é o Rei da Glória, que virá como leão da tribo de Judá para julgar o seu povo. Mas uma coisa o Senhor diz dentro da palavra: como o pastor separa o bode da ovelha, dentro do reino da nação o Senhor irá separar todos, e de uma forma Deus vai tratar. Os bodes serão colocados à esquerda e as ovelhas serão colocadas à direita. O joio e o trigo crescem e são parecidos, sim ou não? Quem mexe com o joio e com o trigo, você tem medo de cortar o trigo, na verdade é o joio, só que o joio só tem palha. Aí faz assim na mão, joga no vento, leva embora. Aí o trigo você balança ele na mão, joga para cima, o trigo fica e a palha foi embora. Aí muitos falam: haverá separação? Sim, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, vai separar os bodes das ovelhas. Por quê? Tem bode e ovelha dentro da igreja, tem joio e tem trigo dentro da igreja. Eu tenho que falar isso. Mas eu de você seria ovelha. Quem quer ser ovelha aqui? Tem uma meia dúzia que quer, porque os demais não querem, não. Aí eu vou te dar uma notícia: Jesus prepara e coloca as ovelhas à direita e diz: vinde, benditos de meu Pai, tomei posse da herança que desde a fundação do mundo está preparada para vocês. Glória a Deus. Aí ele fala assim: agora vem os bodes. Aí os bodes falam: ó, o lugar de vocês é ali, ó.
Para quem acha que não está escrito, está. Não estou falando asneira. É dentro do capítulo 25 ainda de Mateus, mais para frente você vai ver sobre o grande julgamento. As ovelhas são colocadas as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. E a Bíblia diz que os bodes serão lançados para as profundezas do abismo do inferno, aonde lá está o diabo e os seus anjos. Não, mas não tem inferno não, é o diabo mesmo que inventou que não existe inferno. É porque ele está lá socado e ele quer levar uma multidão para lá. Ele está lá socado e trabalhando o dia todo, 24 horas por 48, tentando levar almas para o inferno. Aí a pessoa duvida, desacredita. Essas mulheres aqui duvidaram, desacreditaram, imprudentes, insensatas, inconstantes, loucas, a Bíblia que chama. Sobre esta parábola, Jesus ele alertou por este grande sermão profético os seus discípulos e está alertando a igreja. Não queira você servir a Deus com a sua lâmpada apagada. Não queira servir a Deus sem azeite na botija, sem azeite na lâmpada. Deus te chamou para brilhar. Deus te chamou para ser a luz do mundo, sal desta terra. Aleluia. Como é que o sal preso dentro de um saquinho vai conseguir dar sabor em alguma coisa? Faça um teste você mesmo na tua casa. Compra uma carne que seja de primeira, ali muito bonita, gostosa de se ver, de olhar, mas você coloca ela no fogo, mas não coloca o sal. O que vai acontecer? O que você vai ter de sabor nesta carne? Nenhum. Porque o sal, você é aquele que tem que levar o bom tempero na vida de pessoas, que venha a ter sabor, que a pessoa olha e diz: olha, realmente a tua presença é boa, a tua conversa me satisfaz. Porque nós que somos servos de Deus temos uma coisa conosco: aonde a gente para, você não quer outra conversa a não ser falar de Deus, falar do amor de Jesus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora tem uns que não se vê dentro da igreja. Estou dizendo, dentro da igreja tem. A pessoa não vê a hora de estar numa mesa, numa roda para contar piada. Nada de Deus. Mas não vê a hora de contar uma fofoca. Não vê a hora de falar mal de alguém. Mas o que a Bíblia diz a mim e a você, é o que nós temos que fazer, é proceder do coração coisas boas, que edifica, que tempera e que traz o bom gosto na vida de pessoas. E o que a Bíblia está dizendo e falando com a minha vida e com a sua vida no dia de hoje, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me acharei quando vos buscardes de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai enquanto Ele está próximo. Então é tempo de você invocar, é tempo de você adorar a Deus, é tempo de você clamar o Senhor, mesmo na tua pouca força. Ah, pastor, eu estou fraco. Vai buscando a Deus, porque Deus te aperfeiçoa na sua fraqueza. É a palavra que diz: mas busque, adore, porque o noivo está vindo aí, a porta vai ser fechada. A Bíblia diz que como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, ele pregava sobre o dilúvio e zombavam dele. Nos dias de Noé, pregava sobre as águas que viriam e levariam tudo, e o povo desacreditava. Estavam se dando em festa, em casamento e se divertindo. Só ficaram ali apercebidos quando o dilúvio veio e levou tudo embora, mas a porta da arca já tinha sido fechada. Mais uma vez a porta aqui se fechando.
E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Tanto é que Deus deu toda a estrutura para Noé construir a arca, mas para fechar a porta Deus diz: não é você que fecha, mas sou eu. Porque o homem, aleluia, ele tem um coração assim bondoso, um coração bastante voltado para ficar às vezes com dó, para ficar às vezes com pena, mas Deus deu oportunidade, foi 120 anos de pregação. Quantas oportunidades ainda você acha que você tem para firmar com Deus? Quantas oportunidades que você ainda acha que você vai ter da parte de Deus antes que a porta se fecha para você? E não é diferente nos dias atuais que nós vivemos sobre a face da terra dos viventes. Muitos estão desapercebidos com as suas vidas obscuras, como foi falado na oração, com a sua vida servindo a Deus no escuro e achando que está tudo certo. E Deus está dizendo: está errado. Busca azeite, busca a presença, porque ainda dá tempo, ainda está em tempo de buscar, ainda está em tempo. O Espírito de Deus te aguarda, o azeite do trono de Deus quer descer sobre a sua vida. Aproveita a oportunidade, aproveita a chance, porque Deus traz esta palavra no dia de hoje sobre a igreja, sobre a vida do povo que aqui está. De repente você entra no dia de hoje aqui dentro da igreja por essas portas e diz: nem era para mim estar aqui, mas está porque Deus te trouxe, o Espírito de Deus te trouxe para ouvir da palavra de Deus que aqui está sendo pregada, aleluia, de forma no qual o Espírito de Deus está falando com a igreja. E é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor você ouvir a voz de Deus do que a do diabo. Mas se prepara para encontrar com o noivo, porque ele vem vindo aí, e ele quer um povo cheio da glória, cheio da presença, cheio da essência, cheio de santidade, porque sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Não sou eu que digo, mas é a palavra do Senhor que nos ensina todo dia que nós temos que renunciar o mundo que nós vivemos para poder entrar no reino da glória do Pai, em nome de Jesus. Quem crê assim? Por uma palavra assim, eu sei que é difícil dar glória, mas você deve glorificar, porque Deus, ele traz para a igreja aquilo que a igreja precisa, e o que a igreja está precisando é que você não morra, não deixe a sua lâmpada se apagar, não deixe o azeite se esgotar, porque ainda Deus está, aleluia, te alertando e te dando uma nova oportunidade antes que a porta se feche. E glorifique o Senhor. E eu sou grato a Deus por esta oportunidade, no nome de Jesus. A igreja se coloca de pé, toma nas tuas mãos se você trouxe a tua oferta, o seu dízimo. Eu quero chamar aqui o nosso irmão José, que vai estar louvando. E eu confesso, pastor Antônio,